Que coisa boa te receber no nosso espaço, na nossa casinha das Marias. Como eu sempre ouço você falar, meu querido, boa noite, gente linda. Muito bem, muito bem. Jaci, que maravilha poder falar contigo de novo. Gente, eu falei para vocês que a Jaci era uma gata, não falei? Olha essa mulher Brasil, olha essa mulher Portugal, olha essa mulher. Eu sou apaixonado na Jaci. Como é que Ai, você que tá, coisa Jaci? linda. Tô bem, e tô muito feliz com esta oportunidade que a gente criou, na verdade, né? Para falar de um assunto que é tão importante, eu acredito que, assim como comigo, né? Muitas vezes você deve ter ouvido algum comentário desta natureza, né? Afinal, bordado é terapia ou é terapêutico? Pois é, a gente vai responder essas e muitas outras perguntas já já. Antes disso, Jaci, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, quem é você, no que você se formou, o que você faz hoje. Conta aí para a gente. É uma longa história, né? Porque afinal são 69 anos de bem vividos e de experiências em várias áreas do conhecimento. Vou tentar resumir. Eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre tive uma questão em relação à autonomia, então comecei a trabalhar muito cedo. Sempre com a ideia de que eu queria fazer psicologia, só que eu não tinha recursos suficientes. Assim que foi possível, eu ingressei na faculdade, me formei e quase que imediatamente comecei a atender. Eu já tinha mais idade e, na época, mais ou menos uns 10 anos de análise, o que já me dava um cabedal, né, um acervo que me permitia atender. Eu tenho uma crítica assim com relação às faculdades de psicologia, Aurélio, que não sei se você sabe isso, mas não é obrigatória a psicoterapia pessoal. Não é obrigatório. Ah, não sabia. Não é obrigatório. Eu achei que fosse o terapeuta do terapeuta do terapeuta. Não é obrigatório, infelizmente. E por isso que a gente vê tantos absurdos e tantos maltratamentos ou tratamentos mal encaminhados, porque sem a vivência pessoal fica muito difícil tratar o outro, não é? Então eu comecei quase que imediatamente a trabalhar em clínica pessoal e ingressei num instituto que se chama Sede Sapiens, comecei a trabalhar na linha psicanalítica, já tinha estudado muito Freud em grupos de estudo, e logo a seguir também prestei mestrado na Universidade de São Paulo, num departamento que se chama, existe até hoje, se chama Ser e Fazer, uma alusão àquilo que é a essência do método de Donald Winnicott, que foi um psiquiatra e psicanalista inglês, cuja fundamentação, orientação teórica eu sigo. Eu trabalhei quase 10 anos em uma universidade como diretora de um centro de psicanálise, fui editora de uma revista, a revista Psique, uma revista científica, que chegou a alcançar o primeiro lugar como Nacional a categoria de Nacional A. E depois saí de lá e continuei só na clínica. Em paralelo, Aurélio, isso acho que é muito importante, eu sempre senti a necessidade de um fazer manual, sempre. Faço até hoje muito bem crochê, sei fazer tricô, fiz tudo quanto é arte que você pode imaginar, no bom e no mau sentido, sempre fui arteira. E, e aí eu estava fazendo patchwork e eu tinha uma dificuldade muito grande em pensar em trabalhar com máquina de costura. E isso também foi objeto de análise, uma vez que a minha mãe era costureira.
Então mas eu não tinha, não dava. Fiz curso de corte e costura, tudo, mas eu tinha verdadeira aversão. E eu comecei a fazer o curso de patchwork à mão. Mas claro que você é provocada pelo bichinho, né? E eu logo quis fazer peças grandes. Eu falei, bom, não vai dar, né? Então eu vou ter que encarar. E foi fantástico. Até a gente pode já começar a tecer esses comentários. Quer dizer, foi um resultado terapêutico, mas só pôde ocorrer porque eu estava em análise. A possibilidade de compreender o que aquela gestualidade me trouxe, ou trouxe à tona, foi porque eu estava em análise. Então, o efeito psicoterapêutico se deu por intermédio de uma dinâmica terapêutica, né? De uma terapia ocupacional. Vamos colocar alguns nomes técnicos para ficar mais claro. Então, nós temos qualquer fazer manual, bordado, pintura, cerâmica, seja o que for, é uma atividade ocupacional. A própria arte-terapia é ocupacional. Mas segura aí, me fala como é que o bordado entrou na sua vida antes. A gente vai chegar nesse lugar. Aí voltamos para o patchwork. E eu estava fazendo uma pequena manta que tinha vários quadrados, que são os tradicionais do patchwork, né? O catavento, né? E tinha o crazy, que eu pirei, literalmente, porque eu comecei a lembrar dos pontos de bordado que eu aprendi quando eu tinha 7, 8 anos e que era uma obrigação na época. Eu queria brincar e minha mãe me pagava uma senhora portuguesa, né? Dona Clarice, eu lembro até hoje o nome dela, que ela vendia enxovais. Mas assim, aquele bordado hiper clássico da Ilha da Madeira. E eu aprendi um pouco com ela, bastante, porque eu comecei até a ajudá-la a fazer os lençóis que ela vendia. E fiz com uma outra senhora também, mas tinha ficado completamente esquecido, sabe, lá atrás. E aí eu fui picada pelo bichinho. E eu falei, nossa... E aí, aos poucos, eu fui abandonando o patchwork, fui atrás, porque conheci o grupo Matizes Dumont, e fiquei, assim, completamente apaixonada pelo trabalho delas. E a história foi muito curiosa, né? Que é como o Guimarães Rosa, no livro, né? Do Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, em algum momento, ele fala assim: os inesperados da vida nos trazem o que no fundo desejávamos, mesmo antes de saber. Olha que coisa, né? Eu estava numa livraria em frente à PUC, para uma pessoa ao meu lado e fala assim: você conhece esse livro? E me deu o livro, que não está aqui, mas é um dos primeiros livros do Matizes Dumont, de ilustração do Rubem Alves. E eu peguei aquele livro todo ilustrado com bordado, eu falei, nossa, né? Aí comecei a conversar com a moça, era uma psicanalista que eu não conhecia, e ela gostava de bordado, coisa louca. E eu fiquei atrás do grupo, Aurélio, naquela época nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje, né, na internet. O Google estava recém começando aqui, eu estou falando de 2004, 2005, por aí. E eu não conseguia encontrar o grupo, ninguém do grupo. Eu digitava lá e não aparecia, né? Você não tem ideia de para quantas pessoas eu liguei, até que eu consegui um contato no Banco do Brasil, que eles tinham tido em Brasília, onde você morava. E aí me deram um contato, eu cheguei na Marilu Dumont, aquela outra coincidência, ele estava indo para São Paulo, nos encontramos e ficamos amigas até hoje, né?
E aí, na sequência, Já quero encontrei dizer, Sávia. já quero dizer que eu tenho inveja de você, porque eu sou apaixonado pelo trabalho que a família do Mon faz, né? Por conta Sim. de é para além do bordado. Eles colocam o bordado num patamar de para além da arte, inclusive. É educação, é cultura, é todo um universo Capacitação. que envolve, né? Capacitação também, né? Porque o que mais me encantou foi a contracapa do livro, onde dizia a forma como eles bordavam. Na época, a Marilu e Sávia moravam em Brasília, Demostinho em Ouro Preto, Marta em Fortaleza, cada um num canto, né? E aí contava a história que bordava um pouquinho, mandava para o outro, bordava um pouquinho. Eu falei, gente, um bordado itinerante, que coisa mais linda, bordado por uma família, né? E isso me encantou, me abriu uma coisa que eu falei, isso é fantástico, né? Nunca tinha imaginado, então, essa possibilidade do bordado. E depois, eu não sei se você sabe, Aurélio, elas têm o ICAD, que é o Instituto Cultural Antônia Diniz Dumont, lá em Pirapora. E logo depois, que eu fiz várias oficinas, nem chegou a um ano depois, a Sávia me convidou para ir para lá, para eu dar aula do Crazy para as mulheres do ICAD. Foi muito legal, porque essa técnica elas não conheciam, né? Elas bordam super bem e tal, mas essa técnica especificamente elas não conheciam. E aí, assim, foi quase que naturalmente eu fui migrando, né? Fui deixando a clínica, os grupos começaram, as turmas começaram a aumentar, a ocupar bastante o meu tempo, porque aí você assume, né, um compromisso de estudo, de dedicação, de investigação para aperfeiçoamento. Então, a clínica foi ficando meio para trás. Eu ainda tenho pacientes, mas o bordado é a minha atividade principal há 16 anos agora. Entendi. E Jaci, a gente, para entrar direto no tema da nossa live, né? A gente ouve muito falar, em alguns momentos, assim, nossa, que bom que você borda. É uma terapia, né? Ou então, assim, nossa, que legal, o bordado é tão terapêutico, né? Então, eu queria te perguntar se existe algum tipo de diferença muito, muito grande entre essas duas terminologias. Então, eu vou te perguntar diretamente: bordado é terapia? Vamos lá. Eu vou ter que explicar calmamente, porque quando você diz assim, há uma diferença muito gritante, toda a diferença. São duas formulações absolutamente díspares. Estou aqui com o meu caderninho para anotar tudo que você vai falar. Pode gravar, pode gravar. A gente tem a live depois. Porque, assim, é uma questão conceitual, né? E por isso que eu, sempre que eu posso, Aurélio, eu gosto de esclarecer. Porque uma confusão nessa... Porque a confusão na terminologia não é algo superficial, porque implica numa postura e numa responsabilidade ética ante o outro. Então, se eu sou uma pessoa que eu acredito que o bordado tem efeitos, eu vou continuar na primeira falinha que você colocou, terapêuticos, eu vou agir de uma forma. Agora, se para mim não é claro aonde que o terapêutico se separa, qual é a diferença entre o terapêutico e o psicoterapêutico, eu vou cometer erros terríveis, que podem ter consequências muito graves. Eu já ouvi de muitas pessoas, não de uma só, já ouvi de algumas pessoas, Aurélio, que diziam assim, mas as pessoas falam isso. Eu melhorei tanto com o bordado, as pessoas falam. E o que eu respondo, Aurélio, é assim, as pessoas podem dizer o que elas quiserem. Nós, como profissionais da área de saúde, com formação em psicologia, nós não podemos fazer essa confusão.
cabe a nós dizer para ela, não, bordado não é psicoterapêutico. Ele pode sim te beneficiar, ele pode te ajudar se você estiver num processo analítico ou em psicoterapia, não precisa ser análise, né, psicanalítica, em terapia, ele pode te ajudar naquele debruçar sobre si mesma. Você pode avaliar, acompanhada por um profissional, todo aquele conteúdo inconsciente que está emergindo. Mas jamais você pode fazer isso num grupo de bordados. Jamais. Então, a gente pode dizer que o bordado é uma estratégia terapêutica, ou seja, o bordado é terapêutico. Mas de jeito nenhum a gente pode dizer que o bordado é terapia. Porque, pelo que você falou, a palavra terapia, a terminologia, implica na psicoterapia ou no psicoterapêutico, que necessariamente envolve também a participação de alguém que se capacitou para conduzir você de um lugar para o outro, trabalhando o seu conteúdo de emoção, de traumas e essa coisa toda. É isso? É isso. Vamos avançar um pouquinho mais? Porque tem palavras-chave que são muito importantes. E é muito legal, Aurélio, você estar me concedendo, nós termos essa oportunidade, porque você é leigo no assunto, né? Para se você se deparar com alguém que faça esse questionamento, você estar apto a responder e a acolher. Porque há outra situação. Você pode receber um aluno, agora nessa vida virtual nossa, que não está em terapia. E que eu, por exemplo, eu que tenho a formação, eu consigo identificar alguns indícios de que essa pessoa está precisando de um acompanhamento. Seja porque detecto uma ansiedade muito intensa, uma impossibilidade de estar consigo, né? Como é que a gente vê isso? Uma fala ininterrupta, por exemplo. Sabe, as pessoas que falam compulsivamente não conseguem ouvir o outro do grupo. Inúmeros exemplos. Então, cabe a mim entrar em contato com essa pessoa e sinalizar para ela, falar, olha, eu notei isso, você tem acompanhamento? Ah, não, bom, então, olha, eu te sugiro que você faça, porque você está precisando. O bordado vai te ajudar muito, você estar em grupo, esse processo de convívio é muito importante. Eu já tive várias alunas que estavam passando, seja por um processo de luto, seja por um processo de separação do marido, ou perda de emprego, muitas vezes, qualquer ruptura. Esse estar em grupo é muito benéfico, mas não se pode confundir. Mas eu quero voltar novamente, Aurélio, a essa terminologia. Quando você diz assim, é certo, eu posso então dizer que o bordado é terapêutico, mas não é terapia? Não, isso não está correto. É assim, a gente pode dizer que é terapêutico se considerarmos como uma atividade ocupacional. Neste nível, eu jamais posso citar qualquer benefício que implique numa dinâmica ou num processo inconsciente. Guarda isso aí. Então, Nossa, é tão inconsciente que eu não entendi, Jaci. Me repete aí, traduz para o bordês. Vou traduzir. É que é psicanálise, isso é psicologia. Veja, se eu digo assim, o bordado é terapêutico, eu não posso completar a frase dizendo assim, ele é tão terapêutico, eu psicóloga, né? Ele é tão terapêutico que eu tenho várias alunas que melhoraram da depressão com ele. Cabelo em pé. Porque o bordado não vai tirar ninguém da depressão. Porque depressão é sintoma.
E é sintoma de um processo psíquico. Você percebe? Então, entendi. Então, o bordado é uma estratégia terapêutica para manter a pessoa no foco, para manter a pessoa com a cabeça em outra coisa, para chamar a pessoa para o momento de agora, para o presente. É isso? Estou aprendendo um pouquinho? Sim, eu acho que dá para falar isso, mas assim, eu sempre tentando, né, provocar. Eu acho que é legal as pessoas também, se quiserem fazer perguntas, a gente está aqui à disposição. Eu acho que a função Pergunta do aí, bordado é assim, olha, agora eu vou pensar nessa linha teórica que eu trabalho, que é do Winnicott. Para o Winnicott, diferentemente do que é para Freud, ele não trabalha a questão da sexualidade, nada disso. Ele trabalha a questão da criatividade. Para Winnicott, você só pode ser uma pessoa saudável se você expressa plenamente a sua criatividade. Porém, há formas de se fazer isso. Por exemplo, o Winnicott dá esse exemplo, mostra isso em um dos livros deles, que chama O Brincar e a Realidade. Ele diz, por exemplo, o Van Gogh não era uma pessoa saudável, embora ele fosse pintor. Mas ele estava, vou usar uma linguagem técnica, mas eu traduzo. Ele não tinha, ele não estava integrado, ou seja, o ser psíquico dele, o ser dele estava dissociado. Então ele não era saudável. Então nem sempre, por isso que é importante isso que eu te falei. O simples fato da pessoa estar expressando a criatividade não faz com que ela melhore. Porque se você não trabalha os processos inconscientes em curso, aquilo que o próprio bordado ou a cerâmica, seja o que for, acabam provocando nessa pessoa. Então, falta algo. Ele ajuda, porque ele acessa conteúdos que talvez não aparecessem, mas requer um acompanhamento para que a pessoa possa processar isso. Então, por isso que você fala que se a gente pensar numa estratégia ocupacional, aí sim o bordado ele permeia esse lado do terapêutico, é isso, né? Sim, mas terapêutico, né, como terapia mesmo, ocupacional, né? Existe isso, existe essa formação, inclusive. Só que o terapeuta ocupacional, ele não é psicólogo, na maioria das vezes. Ele trabalha aquelas atividades, sejam jogos, sejam testes, seja o que for, mas no nível racional, no nível da consciência. A própria terapia, vou falar diferente, a própria psicoterapia comportamental, que é aquela dos ratinhos, né? Ela não trabalha com conteúdos inconscientes. Como que a orientação comportamental trabalha um sintoma, por exemplo? Vai por aproximação e afastamento. Então, você vai diminuindo o medo, por exemplo, uma fobia. Só que para gente que acredita em inconsciente, o único resultado que se obtém é um deslocamento do sintoma, porque ele não encontrou expressão, ele só foi enganado, né? Mas ele vai continuar. Ao invés da pessoa ter uma fobia por sei lá o que, ela vai passar a ter um toque, sei lá o quê. Então, ela é como se ela diagnosticasse alguma coisa, mas não tratasse aquela coisa. Exatamente. Entendi. Então, e aí, olha que bacana, né? Você chegou no ponto-chave, né? Se nós pensarmos o bordado como uma estratégia ou como uma possibilidade, ela vai fazer com que haja uma emergência sintomática, só que vai ficar ali. Olhando, e a pessoa não está sendo tratada daquele sintoma. Tem alguns comentários aqui interessantes. A Carolina
Shiva Store, alguma coisa assim, tá? Ah, escreveu aqui em espanhol que o bordado é uma estratégia terapêutica, não é uma cura. É isso que ela entende, que ela escreveu. A gente tem aqui outros comentários, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Aninha, quitutes e sabores. Eu quero provar esses sabores, Aninha, manda para mim. O bordado traz você para o presente. Eu falo muito isso, assim, o bordado me devolveu para mim. Eu até bordei ele, ele está aqui em algum canto aqui na minha parede. Aham. E tem um outro aqui, da Maristela Ceceu. Houve um tempo que eu sentia falta de fazer o bordado, que chegava a doer essa falta, né? Agora mesmo, trabalhando fora, sempre estou bordando ou fazendo um crochê. Isso me dá muito prazer. É o que a Jaci comentou, né, Jaci? Uma coisa é o prazer que isso te dá, porque te fortalece emocionalmente, te prepara para você lidar com as suas questões identificadas muitas vezes ao longo do processo do bordado, certo? E que você precisa tratar num processo psicoterapêutico. Olha, eu tô me sentindo Freud, gente. Pelo amor de Você está Deus. assim, arrasando, entendeu tudinho. A dona Entendi, Antônia, a mãe da Sávia, né, a matriarca da família, ela fala, entendi tudinho. entendi tudo, entendi tudinho, tudinho, tudinho. Ah, já sei, que bom. É muito bom estar falando isso com você, porque o bordado a gente tem que pensar sempre, e eu falo sempre, né, gente? Falo sempre assim, o bordado é uma atividade cerebral que ele envolve as duas metades do cérebro ao mesmo tempo. Eu ainda não conheço alguma atividade que promova isso, né? Mas eu não vou arriscar dizendo que o bordado é a única atividade que faz o cérebro operacionalizar ao mesmo tempo os dois hemisférios. Mas o bordado ele é uma coisa passada de trás para frente e eu já te desafiei, né? Aliás, não é de trás para frente, é de geração para geração. Eu te desafiei a escrever um livro, eu estou esperando. Todos nós aqui dessa live, nós estamos esperando o livro que você vai escrever. Então, é importante que a gente trate do bordado como uma atividade que realmente ela é uma atividade de conexão entre gerações familiares, né? Ou seja, ele é passado de uma geração para outra e a gente tem que ter essa preocupação de passar o bordado de uma forma correta. Eu sei Sim, que sim. o bordado varia o nome do ponto de região para região, mas não dá para a gente cair em algumas armadilhas do tipo uma pessoa do nosso século, da nossa convivência, falar que eu inventei o ponto corrente. Gente, não dá. Para tudo, Não para dá. tudo. É, Isso não estou duvidando da capacidade de quem quer que seja de criar um ponto. sim, Não é essa a questão. Até porque todos os pontos que a gente borda hoje em dia nasceram aí para trás, né? Então, assim, eu fico imaginando, Jaci, se a gente pega, por exemplo, as 7 notas musicais, né? A gente tem todas as músicas que já foram feitas na história da humanidade, no passado. E todas as músicas da história da humanidade para o futuro, a partir da combinação de 7 notas sete notas. musicais, Uhum, né? sim. E eu fico pensando a capacidade que a gente vai conseguir, que a gente tem de criar coisas a partir dos mesmos pontos ou dos pontos que a gente gosta. Faz sentido para você? Faz. O que eu acho legal da gente pensar é assim. Você falou dessa passar de uma geração a outra. Eu acho que é uma das funções fantásticas do bordado, nos permitir o registro histórico, né? Fazer esse registro de pedaços da nossa própria história para as gerações futuras. A gente reconta a história para nós e deixa um legado, né? Eu acho isso muito legal. Com relação aos pontos, eu também acho interessante a gente se debruçar um pouquinho sobre isso, porque, de fato, Aurélio, os pontos tradicionais estão aí, né? Então, eu acho importante o respeito à tradição, né? O Winnicott também, ele tinha uma forma paradoxal de teorizar. Tanto que o movimento dele é cunhado
num paradoxo, tradição independente, que parecem duas coisas que não conversam, né? Mas o que ele queria dizer com isso? Que nós precisamos da tradição para nos tornarmos independentes, né? Isso é muito profundo. E no bordado, nas artes em geral, isso é muito verdadeiro. Nós precisamos ter os conceitos muito assentados, nós precisamos ter o respeito àqueles que nos antecederam e que deixaram esse legado para nós. Como você citou, o ponto corrente existe, eu não sei quem inventou, mas eu não posso simplesmente roubar isso, me apoderar disso como se fosse meu, isso é desleal. Isso é indigno de uma pessoa que queira conduzir a sua atividade de forma ética. Ponto corrente existe, então o nome dele é ponto corrente. Ponto haste existe. Ele pode estar escrito em francês, em inglês, seja em que língua for, mas é ponto haste, né? Então, os pontos tradicionais, que não são poucos, né? A gente fala em 12 básicos, não são, mas são muitos pontos, né? São muitos. Outro dia eu me deparei com, não vou me lembrar o nome, mas era um nome X que eu nunca tinha visto para o ponto cabeça de boi. Ele chama cabeça de boi ou espiga de milho. Se você pegar em qualquer livro que se preze, eu não vou lembrar agora como é que fala em inglês. Você fala em inglês, você deve saber. É exatamente isso, cabeça de boi. Então, se tem o nome, para que você vai falar que chama Sinhaninha o ponto, entendeu? Porque eu acho que Sinhaninha é mais bonito. Sei lá, não lembro, não foi esse nome, mas é um nome inventado. Eu falei, gente, mas esse é o cabeça de boi? Como assim, né? É um ponto menos conhecido, tá bom, mas há pessoas que o conhecem por essa designação. Então, a nossa obrigação como professores é, na medida do possível, dar os nomes aos bois, já que estamos falando, né? Exatamente. Jaci, agora me fala uma coisa, já que a gente está falando sobre dar aulas, essa coisa toda. Eu tô sabendo que você tem um projeto bem diferentão, né? Bom, eu estou Conta pra sempre, gente. aliás, nós estamos sempre inventando, né, Aurélio? Eu tenho uma comichão, né? Se eu acreditasse mais em signos, eu diria que é o meu aquário, né? Estou sempre em ebulição, assim. Bom, eu estou envolvida já há mais de um ano, né? Que eu reuni toda essa minha experiência de mais de 15 anos e constituí uma metodologia. Eu pus o nome de O Sentido dos Pontos. O sentido como compreensão e o sentido como direção. Porque isso é fundamental para nós entendermos como é que funciona, como é que os pontos funcionam para que a gente possa criar, né? Então, a gente entende a técnica, né? A desenvoltura do ponto para poder criar. Então, esse é um assunto, tenho lá o curso na Hotmart e tal. E agora vou lançar um outro, que, assim, como eu tenho essa possibilidade de ter um repertório muito grande, de vez em quando eu faço um mini projeto, porque nem sempre as pessoas têm o poder aquisitivo de comprar a metodologia inteira, que são 4 módulos, mais de, sei lá, quase 100 vídeos, é bastante coisa. É bem, né, bojudo. Então, eu estou preparando um outro projeto menor, onde eu vou falar, obviamente, um pouco da metodologia e vou ensinar 8 pontos diferenciados. Então, este curso será um workshop virtual. Eu vou disponibilizar só 17 vagas, porque eu não gosto de trabalhar com muita gente ao mesmo tempo, para poder, né, me dedicar. E é isso, estamos sempre inventando, mas você também está inventando. Agora você me conta. Jaci, como você falou, a gente fica
A gente acha que só bordar o dia inteiro é pouco, né? É, é pouco. Eu não sei vocês aqui, gente. O meu dia tem 70 horas. Acho que tem mesmo, viu? Pelo tanto que você borda. Gente, eu bordo muito, eu bordo demais. Mas eu criei, na verdade, a Semana de Arte no Bordado, que vai começar semana que vem, né? Aham. E aí, a gente tá assim, eu tô gravando horrores de conteúdo para poder preparar, né, para essa semana. Inclusive, gente, você que ainda não se inscreveu, corre. A inscrição é gratuita, o evento é completamente online. Então, por favor, participe. Jaci, a gente já está com quase 3.000 pessoas inscritas. Nossa, que Você tem beleza. noção? Hoje a taxa tinha 2.000, já está com quase 3.000. E isso tudo, assim, a gente vai falar muito do bordado no tule, a gente vai falar, assim, das tendências para o bordado, né? O bordado com essa pegada da arte, não só a pegada do artesanato. Hoje mesmo eu estava gravei alguns stories mostrando, assim, um pedacinho, assim, dos trabalhos que eu apresento na primeira aula, né? Mostrando assim, porque às vezes as pessoas fazem os cursos de bordado e isso me incomodava um pouco quando eu estava começando, né? Ok, eu faço o curso do bordado, aprendi 10 pontos. Como é que eu faço? Eu vou usar como? Uhum. Sabe? Assim, na hora que o professor de matemática explica a matéria, eu sei tudo. Mas na hora que eu tenho que fazer o exercício em casa, eu não sei nada. E Exatamente. aí, e aí eu quis mostrar para as pessoas, eu vou mostrar para as pessoas a infinidade de possibilidades que o bordado tem, Isso. né? Então eu trago a pintura com agulha, o bordado 3D, eu tenho uns trabalhos de bordado 3D. Já olha, é de chorar, de chorar. E são assim pessoas como você que o bordado me deu de presente, assim, o bordado falou assim, dá licença, Aurélio, abriu aqui meu coração e pá, jogou a Jaci aqui dentro, jogou um monte de gente aqui, porque eu tenho o Zé, que é o Mister Embro, e a Ana Carmela. Eles são impecáveis. Só pra você ter noção, o Zé, eu mostro alguns trabalhos do Zé nessa aula. O Zé, ele trabalha com um acessório na cabeça que parece um capacete de espeleólogo que vai entrar em caverna, essa coisa toda, né? Então tem uma lâmpada enorme aqui assim. Então Ah, qualquer movimento que ele faz com a cabeça, ele está iluminando o tecido, o bastidor. E tem uma lente, como se fosse um binóculo, um negócio assim. E ele borda com um nível de precisão que ele consegue pinçar com a agulha. Ele borda com a menor agulha que tem. Com uma agulha que ele consegue pinçar um fio do tecido e fazer o ponto. É ele de faz chorar. ponto areia mesmo, né? Ele faz o ponto areia mesmo. O ponto que ele faz, o ponto dele, o haste, que aqui em Portugal o nome do haste é pé de flor. No Pé Brasil de flor. também ele é conhecido como pé de flor, né, em algumas Eu acho regiões. lindo. O ponto haste do Zé, ele parece a linha torcida, como se a linha tivesse desmaiado ali no tecido. Então eu mostro essa versatilidade. E eu mostro também um trabalho da minha mãe, que eu nunca mostrei, que foi uma blusa que ela bordou com linha de meada e pedraria. Minha mãe borda muito bem pedraria. E eu não sei bordar pedraria, né? O máximo que eu consigo é dar uma colocada nas miçangas aqui assim, né? Mas aleatoriamente. Minha mãe consegue fazer o ponto haste usando um fio de miçanga. Né? Nossa. Ela é ela é Maria Luísa, né? Eu digo que ela é a maior Maria de todas. Nossa Senhora, minha mãe, posso nem falar, senão daqui a pouco. Sabe, que está acostumado com as minhas lives sabe que eu sempre choro, né? Então, filhos e mãe, eu não posso tocar no assunto, que já vem um negócio aqui, ó. Então, não dá. Mas o curso está muito legal, a semana, na verdade, porque eu não vou ensinar o bordado no tule. Eu não vou Sim, ensinar tudo, porque eu não tenho tempo. não dá. Né? Como você sabe, assim, o curso a gente mergulha, a gente
fala, a gente explica 2, 3 vezes, né? Mas, ai, gente, o Germano tá aí. Germano, eu sou seu fã. Eu Eu sou também. seu fã, Germano. Nossa, Germano, a gente tem que fazer uma live, eu e você, depois, hein? Ele já, Tô ó, esperando isso. primeiro eu, Germano, que ele tá me enrolando há um tempo. Eu tô na fila esperando. Falei com ele hoje, falei Cangerê. Eu chamei ele de Cangerê. Eu falei, ó, Aham. tô te esperando. Ele falou, em junho a gente vai fazer. Eu já tô esperando. Ele que, ó, tô atrás. Eu acho bárbaro o trabalho dele. Pois é. Você Não. citou, desculpa só te falar uma coisa. Você citou o Ah, bordado tridimensional. uhum. Não sei se você conhece o trabalho, eu não vou lembrar o nome dele agora, me falha, porque é um nome. Ele é um padre que eu entrevistei. A página dele é Desbordando ou Desbordado, não me lembro, um dos dois. É um E ele chileno? faz. Ele não é chileno, não é Guatemala, mas ele não é chileno. Ele ficou morando 2 anos em Belo Horizonte, porque ele estava para se oficiar, né? E agora ele voltou para a cidade dele. Mas ele tem Ele- um trabalho fantástico, religioso, né? A família dele inteira borda, inteira. E eles fazem aqueles mantos imensos que ficam nas ruas, né? E ele trabalha muito tridimensional. É. As frutas que ele faz é uma coisa. Eu não tenho paciência de fazer essas coisas. Mas eu vi uma vez um figo que ele bordou, meu, dava vontade de comer o figo, porque era assim, perfeito. Ele tem um trabalho bem bacana, viu? Aí, estão falando que ele é do Equador. Equador. Nossa, eu É, esqueci o nome dele. eu não sei o nome dele também, não, mas eu conheço, eu sigo o perfil dele, porque ele borda um Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, um Isso. negócio que realmente é lindo demais. Mas, ó, o Germano tá aqui ainda, e aí, Jaci, já que o Germano entrou, quando eu me mudei para cá, eu precisei segurar um pouco de coisas minhas no Brasil, porque não cabia na mala. E aí eu precisava trazer 2 bordados. 2, apenas 2, da minha galeria toda. Então eu optei por trazer esse daqui, ó, que é o da Isa, do Bordei com uma Mão, que Ah, ela, sim, sim. ela fez esse trabalho. Vou até pegar. Ela fez esse bordado aqui depois que ela sofreu um acidente e perdeu o braço, né? Você vê a Eu falei com quantidade ela de. hoje também, porque eu quero entrevistá-la. Eu acho ela incrível. Ela é sensacional. Aí eu trouxe esse IP para me lembrar da força, né, da Sim. Isa, que para mim, assim, a Isa também é outra pessoa do meu coração, e trouxe esse Ogum aqui, ó, que eu descobri que o meu Maravilhoso. orixá é o Ogum. Olha a quantidade de ponto que tem aqui, gente. É E esse é o maravilhoso. trabalho do Germano, Cangerê Bordados. É incrível, é impecável esse trabalho. Um acabamento impressionante também. Então, Germano, ó, tu tá me devendo na live, não quero nem saber. E ó, eu Não, tô tô na cobrando fila. tudo Ó, também. não vem não, você vai viajar. Olha, o nome dele é Willow. Uma aluna minha está aqui falando. Willow Aro Rivas, o do desbordado. É isso aí. Gente, olha, já tem 45 minutos de conversa, parece que a gente Uau, começou agora. a vida passou rápido. Gente, olha, eu vi que alguém perguntou como é que faz para seguir, qual é o perfil da Jaci. Tá vendo aqui, ó, aqui em cima tem uma setinha. Vocês estão vendo aqui? Se vocês clicarem aqui, vai aparecer a possibilidade de vocês seguirem a Jaci sem sair da live. Não saiam da live. E aí, eu quero abrir um pouco agora para as pessoas perguntarem. Ah, não, Jaci, peraí um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Tá. Peraí, gente, antes de eu abrir para vocês todos. Eu tenho uma pergunta que eu abri uma caixinha de perguntas ali, e basicamente todas as perguntas que vieram, o tema é mais ou menos isso. A gente tem que estar completamente desestressado para bordar, ou é o bordado que nos proporciona essa sensação de show estresse? Sim. Então, essa é uma palavra bem interessante, uma pergunta bem legal, bem pertinente, né? Porque
Estresse, hoje em dia, virou uma palavra que já entrou no nosso dicionário, né? Era quase que um neologismo, mas ela não é um sintoma, né? O estresse, se você está estressado, não quer dizer que você está deprimido, não quer, você está estressado. Vou pegar o exemplo de uma aluna que é alta executiva, super realizada, é uma pessoa tranquila e tal, só que ela vive sob pressão constante. Ela trabalha com marketing, você era jornalista, publicitária, essa vida maluca, né, com prazos. Então, ela ia para o bordado às terças à noite justamente para desestressar. Ela chegava lá, né? Esse gesto que você fez, né, é como se a pessoa se assentasse, como se ela ficasse o dia inteiro fora dela, né, fazendo as coisas de uma maneira quase que automática. Quando ela para, agora eu estou comigo mesma, agora eu posso ser eu mesma. Né? O Winnicott faria referência ao verdadeiro self. Uhum. Todos nós temos um falso self, né? Em maior ou menor medida. Aquele que nos possibilita transitar em sociedade. Né? São as nossas máscaras, aquelas nossas defesas que nós apresentamos, né? Para muitas vezes até esconder as nossas fragilidades. Né? Mas quando a gente consegue assim, né? E nós somos acolhidos por um grupo que nos diz assim: olha o que eu fiz essa semana, deixa eu ver o que você fez. E você orgulhosamente fala: olha, eu que fiz. Eu pensei que eu nunca fosse conseguir e eu fiz. Isso é realização. Né? Eu fiquei até arrepiada agora, porque é um prazer, é uma coisa tão intensa, né? Que você consegue ter forças até para no dia seguinte ir para um trabalho maçante, que você não gosta, que você está de saco cheio, entendeu? Mas você está esperando a próxima semana para poder bordar, por exemplo. Já se sabe o que é engraçado você falou aí, eu fiquei pensando numa coisa. A gente tem que fazer as pazes com com o nosso eu criança. Né? Uhum. E voltar lá atrás e abraçar esse menininho, essas menininhas, essa menininha, sabe? Que nós carregamos dentro da gente e pedir desculpas, porque quantas vezes a gente vai cortando as asinhas dessas crianças que somos nós. E aí você falando disso, né? Eu nunca pensei que eu fosse capaz de bordar. Quantas vezes, presta atenção, já tô pirando aqui, né? Quantas vezes... Gente, enquanto isso, vocês podem ir fazendo pergunta para Jaci e para mim. Se a gente souber, a gente vai falar. Quantas vezes, Jaci, a gente se deparou assim com uma criança chegando assim: pai, mãe, tio, tia, vovó, olha, eu que desenhei. Aí mostra assim, aquele monte de garrancho. E aí você fica assim: que bonitinho. É uma casinha? Aí a criança assim: não, papai, isso aí é o arco-íris. Uhum. Para ela faz todo sentido e ela não duvida de que aquilo é o arco-íris. Então, assim, criança é o ser mais destemido que existe. Sim. Né? Nunca foi dito para as crianças que elas não podiam fazer. Até virem os adultos chatos e super controladores e ultra preocupados de falar: não pode fazer. E esse não pode fazer ou tem que fazer vai colocando um monte de crença limitante, vai deixando a gente acreditando em coisas que nos amarram, que emperram a nossa vida. E não precisa, né, Jaci, disso. A gente demora uma Amargam e vida... amargam, né, Aurélio? As duas Exatamente. coisas. A gente demora uma vida para entender que a gente tem que respirar um pouquinho e olhar para aquela criança dali e falar: desculpa aí, foi mal, mas vamos tentar, vem cá, me dá a mão e vamos junto, que ainda dá tempo. Sim. E é uma coisa muito interessante isso, né? Eu lembrei de uma coisa absolutamente pessoal, mas nunca falei isso publicamente. Mas é uma coisa interessante, né? Porque você falou em limitante. Os pais,
grande parte, não é que façam por maldade, né? É por questão de limitação mesmo, por não compreenderem, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, que eu já era adulta, quando eu te disse, a minha mãe dizia assim para mim: eu não sei para que você foi fazer faculdade. Você estava tão bem como secretária, você ganhava tão bem, né? Então, assim, depois de muitos anos de análise, né, eu consegui compreender o raciocínio, porque para ela, para a geração dela, o importante era ter estabilidade, era ter um emprego garantido, com carteira, sei lá o que ela pensava, mas era mais ou menos nesta linha, né? Então, para ela, era uma ousadia impensável eu ter jogado tudo por alto, ou quando eu me separei, não quero mais, tchau, fui, né? Pô, como? Mãe, fui, não preciso, não quero isso. Não, mas bom, a senhora, eu sou eu, né? Então, muitas vezes, os pais querem nos proteger de uma forma desastrosa. Eu penso muito isso, né? Eu não tive filhos por opção, mas eu sempre penso o seguinte: no quão pernicioso é o excesso de proteção. Porque, na verdade, você está dando um atestado de incompetência para seu filho. Quando você diz, não, deixa que eu faço. Espera aí, não faça. Você está dizendo, eu não confio que você seja capaz de fazer. Já pararam para pensar isso? Então, eu acho que isto acaba criando, né, aquilo gruda, sabe? Que nem craca, assim, aquelas cracas de mar, né? E a pessoa, cada vez que ela vai dar um passo, ela fala, não, mas eu não posso. Não, mas ela não se dá conta que ela ouviu isso a vida inteira, claro. É aí que eu falo dos conteúdos inconscientes. Ela não sabe o que a impede de dar um passo, mas ela tem toda uma carga. Juntando um pouco tudo isso, porque eu acho importante deixar isso muito claro para o público. Pegando esta ilustração que você faz, uma pessoa que vai bordar, e ela está bordando e ela fala, não, mas isso não está bom, eu vou desmanchar. Desmancha uma, duas, três vezes e nunca está satisfeita com aquilo, né? Naquele gesto, aquele ato de bordar, ela não vai entender por que qual é a necessidade subjacente, né, que ela tem que fazer daquela determinada forma. Provavelmente não é uma experiência de bordado. Provavelmente ela foi muito repreendida, ela foi muito incitada a fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, não podia ter erro nenhum. Por isso que eu falo da psicoterapia. Porque se ela chegar num bom analista e falar, nossa, olha, eu estou adorando bordar, mas eu não sei porque eu não consigo ir à frente. Eu desmancho, né? E aí o analista vai poder trabalhar com ela até falar, nossa, lembrei que a minha mãe sempre falava para mim que eu tinha duas mãos esquerdas. Como disse para mim uma aluna, uma vez me disse. Minha mãe sempre me disse que eu tenho duas mãos esquerdas, porque para minha mãe era inadmissível uma mulher se dedicar à arte manual, a qualquer manualidade. Minha mãe queria que a gente fosse dependente, não casasse, mas não dependesse de marido. Se eu falar para minha mãe que eu estou bordando, ela vai ter uma síncope. Então, olha a carga. Nossa, é verdade. E todas essas coisas são muito interessantes, porque aparecem no bordado, Aurélio. Você não tem a menor dúvida que aparece. Mas isso precisa ser elucidado de uma maneira adequada. É verdade. Ó, vamos ver aqui o que a galera tá comentando aqui. Eu tô adorando o papo, já tem? Deixa eu ver aqui. Tem um comentário, deixa eu pegar ele aqui, que ele tá bem bom, peraí. E eu vou ler todos, tá, gente? Calma aí. Eu vou te falar bom dia, né, Aurélio? São apenas 270 comentários. Vamos lá.
Bem, eu nunca pensei que conseguiria bordar. Estou no comecinho dessa jornada, mas estou cada dia mais, aí ela completou aqui, cada dia mais encantada com o bordado. É isso aí. Ela já foi picada, né, Jaci, pela agulha do bordado. A gente já sabe disso. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Aqui, a Tânia escreveu o seguinte: infelizmente, muitos colocam limites onde não pode, ou não deveria, né? E onde precisa, não colocam limite nenhum. Pois é. O bordado me liberta da necessidade de ser perfeita. A K. Mabelle, exatamente. E acaba que no processo todo de, de bordar, né, Jaci, assim, quando a gente se permite, eu sempre falo, porque eu tenho as minhas alunas, elas falam assim, aí borda 1 centímetro e me mostra, tá bom, tá bom. Aí borda mais 1 centímetro, tá bom, sabe? E eu tenho alunas que nunca bordaram, inclusive eu digo que eu sou especialista em quem nunca bordou. Porque magicamente chega um monte de gente que nunca bordou. E aí, assim, uma semana depois a pessoa já tá aqui, ó, louca, a louca do nó francês. A louca do ponto haste, né? E aí, as pessoas têm uma necessidade de fazer a coisa com perfeição de cara. E aí eu sempre falo, calma, gente, aproveita o processo. O bordado é livre. Então você não tem que ter essa pressão de fazer a coisa. É óbvio que a perfeição no tamanho do ponto, no movimento da agulha, no movimento da linha, isso tudo vem com o tempo. Uhum. Né? Aí eu tenho sempre que falar assim, lembra quando você estava aprendendo a andar, você caía 30 vezes por dia, até cansar de chorar, caía, não chorava mais e continuava até saber andar. Eu mesmo, Jaci, quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, eu caí tanto, mas tanto, que o meu pai falou, meu filho, deixa pra lá. Você não dá para isso. Você não Ele dá para isso. falou, meu pai falou assim: não, meu filho, para. Eu já tava, não tinha mais um joelho no lugar, eu já não tinha mais um cotovelo, nada. Mas eu tava lá, nhê. E ele falou assim: não, meu filho, para, eu não aguento mais te ver chegando aqui em casa todo estrupiado. Foi essa palavra. Desiste disso. Você não precisa, anda a pé, anda a pé. Jaci, mas olha, a nossa live tá acabando, porque tá chegando o finalzinho, já 1 hora de live. Quero te agradecer imensamente por você aceitar meu convite, por você compartilhar com a gente um pouco da sua história, um pouco dessa beleza, dessa simpatia. E eu vou lançar de novo o desafio para você. Escreva o livro de bordado. Você tem que escrever um livro assim. Quem sabe você me ajuda como jornalista, né? Dura a gente encontrar um tempo, porque é difícil, né? A gente está sempre inventando moda, embora eu adore escrever. Vamos pensar. Eu que quero agradecer, fiquei muito feliz de poder abordar esses temas. Hoje nós temos os dois lados, não é, Aurélio? O ingresso de pessoas muito jovens, o que é muito legal, que quebra esse estigma, né? Esse preconceito de que o bordado era só para pessoas senhorinhas desocupadas. Mas, por outro lado, nós também temos o dever, né? A obrigação de alertar estas pessoas e ajudar na formação dessas pessoas para que elas se encaminhem de uma maneira adequada, né? Porque a gente já passou, né, por isso, então a gente sabe como é que é. Então, gente, quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, a gente não vai conseguir responder a todas, mas tanto eu como o Aurélio, não é, Aurélio? Estamos à disposição. Meu Instagram, eu acho que é Jaci Bordados, etc e tal, se eu não estou enganada, acho que é isso. Nunca lembro. Pode me mandar mensagens, inbox, o que eu puder e souber responder, responderei com maior prazer. E olha, curso do Aurélio, viu? Eu vou tentar fazer. É que terças e quintas eu faço live, mas eu vou tentar fazer também. Cliquem lá no link e se inscrevam. Isso Meu aí, amor, já sei. muito obrigada. Bom descanso para você. Bom dia, né? Aí já é quase bom dia. Aqui já é 00:01. Bom dia, meu querido. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado, gente. Beijo, obrigado pela live. Jaci, eu vou postar e daqui a pouco a gente se fala. Beijo, gente. Tá bom. Tchau, querido.